Vai lá, pessoal, vamos começar aqui mais um empreendimento nosso, mais uma etapa aqui do nosso estudo, né? Do nosso projeto que é História Sintética. E agora falando de um tema muito oportuno, né? Que a gente colocou aqui, que é na verdade é o título de uma obra, né? Do filósofo americano Glenn Hughes, né? É uma obra que caiu aí por acaso na minha mão, certo? E veio a calhar, né? Para inserir e agregar mais aqui na nossa linha de estudos, certo? A gente tem a série aí, o sentido da história, a gente está analisando e expondo o pensamento do Carl Lewis sobre a queda de nível aí, né, que houve em relação à ideia de escatom, ou seja, a troca deliberada e gradual do eixo da teologia da história para a filosofia da história, né? Como isso daí acarretou diversos planos milenaristas aí do diversos filósofos que vieram, né, desde de Voltaire até Karl Marx, né, excluindo um pouco Jacob Burckhardt, que já não tem plano nenhum, vamos dizer assim, finalidade nenhuma, mas também que se colocou aqui no plano da terrestrialidade. Então, esse livro, Transcendência e História, este filósofo Glenn Hughes, que é membro lá da tradição weigeliana, né, de Eric Weigel, um discípulo de Eric Weigel, essa obra é interessante porque ela trata desse assunto, né, dessa espécie de rejeição que a ideia de transcendente vem tendo assim nos últimos 3 séculos, né? Então a cultura contemporânea, né, tanto popular quanto a intelectualizada, né, acabou por desenvolver uma visão do universo físico, né, o universo temporal, como se constituísse nele, né, nesse universo físico temporal, toda a realidade. Então a realidade última e transcendente, né, ou seja, aquela que está para além desse universo finito, que vamos dizer, estava impregnada em todas as tradições religiosas e de sabedoria em todas as épocas do passado, esta visão, né, esta acepção das coisas está sendo colocada em xeque, né, ano após ano, década após década, geração após geração, né? O que vai contra a ideia de que a realização humana, né, a sua natureza, né, tem a ver com uma espécie de desenvolvimento de um relacionamento com, né, o princípio eterno e imperecível da própria existência, certo? Então há algo na natureza humana que está sendo perdido também, não só o conceito, certo, de uma realidade transcendente, ele vem se esvaziando, ele vem se tornando até artificial, mas a própria relação que a gente tem com esse princípio também, constantemente, né, a partir desses movimentos das ideias, também vão se rebaixar. Então, entre os filósofos antigos, né, por exemplo, essa realidade transcendente era reconhecida, era afirmada em suas obras, né, desde Confúcio a Platão, Plotino, depois mais adiante Tomás de Aquino, né, até mesmo Descartes, né, Kant, Hegel, todos esses aí, né, de certa maneira pressupunham essa realidade transcendente, algo que transcende a condição humana, né? Uns, né, admitiam vamos dizer, a possibilidade do homem se conectar com esse elemento transcendente, outros não, né? Como Kant, né, que é uma realidade por ser transcendente que vai além da nossa própria razão e a gente não pode conhecê-la de forma alguma a não ser no máximo admitindo-a, né, sei lá, imaginariamente ou teoricamente, certo? Mas acontece que as noções, né, de transcendência acabam por ser rejeitadas, né, e são tratadas como ingenuidades, como elementos retrógrados, né? Então, admitir essa realidade transcendente nos dias atuais, né, dos 3 séculos para cá, é como se a gente estivesse rejeitando
né, aquilo que os intelectuais da época, né, da nossa época, chamariam de razão crítica ou de progresso intelectual, coisa que eles herdaram destes mesmos filósofos aí, que começam vamos dizer, mesmo admitindo o transcendente, a negar, né, um relacionamento para com ele, um relacionamento efetivo para com ele. Certo? O Glenn Hughes, no livro, ele vai dizer que isso tem 3 causas, né? Essa atitude moderna geral tem 3 causas. A primeira dela é que, na verdade, né, em relação à transcendência, vamos dizer assim, né, a resposta moderna a essa transcendência vamos dizer, tem a ver com as guerras, ultrajes, intolerâncias decorrentes da manifestação religiosa. Então vamos dizer, como, né, a ideia de transcendente envolve uma agregação religiosa, essa agregação religiosa, né, ela é capaz de criar conflitos entre as diversas formas de expressão dessa realidade, certo? Esse é a primeira causa, né, vamos dizer assim, como diz o Glenn Hughes, para que haja essa atitude moderna generalizada, vamos dizer assim, de desprezo e descaso em relação ao elemento transcendente. A segunda causa, né, ele diz que é, na verdade, uma consequência, né? Consequência do impacto da ciência moderna na própria imaginação popular. Então, com o passar do tempo, a ação da ciência vai penetrando no tecido social, no tecido imaginativo social, né, os seus esquemas de métodos empíricos, né, e naturais, etc., né, das ciências naturais, acaba por parecer a única base racional ou confiável para dizer se algo é verdadeiro ou falso, se é real, se é irreal. Então, esse impacto da ciência moderna na imaginação popular também é uma das causas para que nós modernos ou nós pós-modernos tenham com o passar do tempo, né, cada vez mais gradualmente perdido essa noção exata do transcendente. Embora admitamos ele, embora ele faça parte da nossa natureza, como a gente vai ver mais adiante. E a terceira causa, o terceiro motivo, né, é uma espécie de crescimento da sensibilidade histórica na era moderna. Então nós temos aí a intolerância religiosa, certo? Né, os debates, as brigas religiosas, né, as supostas brigas religiosas, conflitos religiosos, a impregnação dos conceitos e das ideias da ciência moderna na imaginação popular e a sensibilidade da consciência histórica ou o crescimento da sensibilidade histórica nessa era moderna, né, que trouxe consigo uma espécie de suspeita, né, como se a compreensão, o entendimento humano estivesse sempre imerso numa situação que lhe é particular, historicamente particular, certo? Olha só, isso aqui é uma limitação do meu tempo. Naquele tempo as pessoas pensavam assim, na Idade Média as pessoas pensavam assim, hoje nós pensamos assado. Então é uma relatividade histórica, certo? Então a rejeição da transcendência, né, nos conceitos contemporâneos da realidade é em alguma medida uma reação a este, como diz Glenn Hughes, absolutismo religioso, certo? E daí por diante todo tipo de distorção, né, que a afirmação de uma realidade transcendente está sujeita, né, talvez a mais prejudicial seria esta, né, abraçar algum corpo dogmático, algum corpo doutrinal de origem religiosa, né, é o mesmo que acusar esse alguém de se dizer ou se acreditar possuidor guardião da verdade, né, como se fosse uma verdade exclusiva daquela religião, absoluta, né. Então isso daí é um fator que, vamos dizer, os modernos, né, ou a tendência moderna do pensamento moderno veio a utilizar como uma espécie de álibi ou uma espécie de pressuposto
para a rejeição, né, teórica, intelectual, né, do conceito de transcendência como algo até perigoso. Então, a sensibilidade que a gente acabou adquirindo, né, por influência do meio, é uma espécie de arrogância religiosa, né? Isso daí é uma consequência da influência moderna, certo? Isso veio com a propagação do iluminismo, né? O iluminismo foi aquele movimento, né, que a partir de Voltaire, depois com David Hume, até chegar a Kant, né, apregoava, acima de tudo, uma espécie de liberdade em relação às superstições, né? Liberdade da razão, liberdade, né, de pensar por si mesmo, né? Então, a autoridade religiosa seria uma espécie de, vamos dizer, de déspota, né? Colocava a razão privada, a razão individual, em um modo de escravidão. Então, para o progresso da sociedade, né, argumentavam esses iluministas, era necessário que essa crença cega na autoridade religiosa fosse destruída ou substituída pelo próprio uso da razão crítica, né, a razão autossuficiente, certo? Como diria lá o Kant, o espírito de esclarecimento deveria vir à tona. Então, o iluminismo acaba por introduzir no tecido social imaginativo uma nova fé, a fé na autossuficiência da razão individual, da razão humana, certo? Então, a princípio, o iluminismo ele surge como um movimento intelectual e até cultural que tinha como alvo o quê? Os elementos irracionais, né? Embora ele não fosse, né, essa confiança na razão humana não fosse inteiramente antagônica a qualquer sentimento, convicção, ideia religiosa, certo? Ele via na convicção, no sentimento, na ideia religiosa ainda, né, resquícios, elementos de racionalidade que estagnavam o progresso. Então, aceitar reverentemente os ritos, as práticas religiosas, certo? Era como acreditar em qualquer, sei lá, macumbinha, né? Dogmas, né? Milagres, até mesmo o poder das relíquias, tudo isso daí eram visto pelos iluministas como superstições, coisas supérfluas agregadas ao sentimento religioso que poderiam ser extirpadas, né? Então, a partir de Voltaire começa um processo de purificação desses elementos irracionais, uma tentativa disso, certo? Então, as críticas impetuosas que esses pensadores trouxeram foram de muita influência, por exemplo, para o período posterior do iluminismo, que já é um período mais radical, né? A gente tratou até do Condorcet lá no sentido da história, né? Na nossa série do livro do Coleridge, que justamente considerado um último dos iluministas. Ele já era completamente radical, já não aceitava, rejeitava totalmente a religião, certo? E começa a adentrar a partir de então outras perspectivas como naturalismo, ateísmo, materialismo, etc. Então, a rejeição da superstição, né, dos mistérios, né, acabou por acarretar no que? Na própria rejeição das noções de divindade, certo? Um certo nojo, certo horror ao divino, algo que fosse sobrenatural, né? Acabou exigindo, por exemplo, que o reino da natureza, vamos dizer, o que seria o reino da natureza? O universo visível, né? O universo sensivelmente acessível, né? Acessível que ao poder da imaginação desses indivíduos, né? E à própria compreensão científica, né? Então, quer dizer, o reino da natureza foi substituiu o reino do transcendente ou do sobrenatural como única realidade a partir daí, a partir da ascensão do iluminismo, certo? Então, logo após o iluminismo mais radical, certo? Ou, como o Ben Hughes fala, o iluminismo tardio completou, né, a crítica
sofrida pela religião, né, eclipsando quase que totalmente a noção de transcendência, né, colocando em primeiro plano o universo espaço-temporal. Então, o horizonte de consciência da modernidade, segundo ele, foi estabelecido sob a forma da absolutização da imanência, certo? Em contraposição à realidade transcendente. Então, essa transformação, né, que nós podemos designar como natureza, né, trouxe consigo mesma também uma nova interpretação antropológica, né, a própria natureza humana, a finalidade humana, né? E essa nova visão antropológica foi construída em torno de algumas afirmações e suposições. Então, Glenn Hughes, no seu livro, ele enumera essas afirmações e suposições. A primeira delas é que a razão humana natural pode explicar com suas próprias forças e com precisão, uma certa precisão, o próprio mundo físico, né? Então, a ciência moderna, ela vem e tenta comprovar isso, né? Tentando solucionar os mistérios mais básicos aí do universo, e até mesmo, sei lá, os problemas sociais, políticos, etc. Tudo isso pode ser resolvido, tudo isso pode ser explicado, modificado pela simples, né, tomada de posse da razão humana natural, certo? Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação, né, pelo qual foi moldada essa nova visão antropológica é a seguinte: o valor e a dignidade, né, da existência humana não depende da misericórdia divina ou de um destino póstumo transcendente, né? Então, a existência mundana, o temporal, espacial, temporal, histórica, vamos dizer assim, é o propósito último de todas as existências. Então, se você só tem essa vida, né, não tem um Deus que te fez aqui e tem um destino transcendente à sua espera, dependendo dos seus atos, não, isso não existe. O que existe é a vida tal qual ela é, aqui e agora. Portanto, você precisa o quê? Consequentemente, buscar a felicidade mais alta e perfeita do mundo, né? Que você conseguir aqui nesse mundo, o tempo urge, certo? Então, a razão natural é capaz de se orientar sozinha no mundo, sem nenhuma afirmação que seja transcendente a ela, certo? Nenhuma regra transcendente a ela, né? E automaticamente você não depende de um elemento transcendente como Deus e também não tem um destino transcendente post-mortem, né? Pós esta vida. Então você depende só de você para buscar a felicidade. Isso se conecta à terceira afirmação que molda essa nova visão antropológica, que é: a vontade e a razão humana não estão agregadas e implicadas dentro de um mistério de iniquidade, como afirma a religião, certo? Cujo eixo ali, né, cuja chave de significado é o transcendente, ou a redenção em relação a esse transcendente. Então, as pessoas simplesmente nascem com suas inclinações naturais, né, e sob certas condições sociais, etc., físicas e temporais. Então, o homem pode realizar o bem no meio de tudo isso que ele encontra na frente dele. Ele não tem nenhum mal capital, ou seja, não tem nenhum pecado original, não tem nenhum processo de maldade implícita na natureza humana, certo? Isso daí, né, vai de encontro, por exemplo, às ideias do Rousseau, né, o bom selvagem, né, aquele homem que por natureza é simplesmente bom, mas a sociedade o perverte. E a quarta afirmação dessa nova visão antropológica, fundamentada na ideia de natureza como o princípio imanente que substitui a transcendência enquanto tal, né, o princípio transcendente, é a constante melhoria, né, das condições humanas, ou seja, melhorando a vida humana, melhorando a sociedade humana, extirpando a condição humana desses elementos irracionais, nós aumentamos o nível de felicidade.
eles vão ser inevitáveis, né? São resultados inevitáveis de uma racionalidade cada vez mais progredida secularmente, cada vez mais eficaz. Enfim, uma racionalidade, uma razão liberta da ideia de que a história, né, tem um propósito transcendente. Então a gente pode encontrar o propósito da história aqui no nível da imanência. Então essa visão moderna, né, basicamente iluminista, naturalista, né, por exemplo, os males causados pelo homem também são explicáveis racionalmente, e a sua correção, idem, né? Racionalmente nós podemos encontrar as soluções para o problema do mal, né? Então, modificando alguns elementos imperfeitos da sociedade ou elementos imperfeitos de um indivíduo, né? Então, olha só, tudo isso daí é uma base teórica, vamos dizer assim, da ciência psicológica que veio em seguida, certo? Como nós vamos transformar o ser humano, como nós vamos remover dele as suas falhas, as suas limitações morais, vamos dizer, morais no sentido não religioso da palavra, não transcendente da palavra, mas morais no sentido daquilo que eles entendem como moralidade de um ser racionalmente livre no sentido iluminista, claro, certo? Então, na modificação da sociedade, na transformação da sociedade e do próprio indivíduo, esses males humanos podem ser reparados, inclusive os males naturais, né? Doenças, calamidades naturais, etc., também podem estar sujeitos ao controle humano, por meio, claro, do avanço científico e tecnológico. Então, dito isso, né, vamos dizer, com essa mudança, né, da visão antropológica, né, que a modernidade, como o iluminismo veio a nos fornecer, né, o Glenn Hughes vai dizer que isso daí não acabou levando, né, a uma segunda causa de resistência, né, à ideia de transcendente na modernidade, né, que é o próprio impacto da ciência moderna. Então, o impacto da ciência moderna, com a confiança do iluminismo na razão, esse impacto veio por conta dos seus próprios sucessos, né, e sucessos a partir das ciências matemáticas. Então, durante o século XVI, XVII e XVIII, as ciências matemáticas tiveram um salto qualitativo extraordinário, né? Copérnico, Galileu, Newton, Descartes, inclusive. Então, a ciência moderna acabou por revelar que o mundo físico poderia ser conhecido, né, como uma espécie de estruturas integradas e relações governadas por leis, né, que são racionalmente explicadas pela observação, pela experimentação. Então, o desenvolvimento, por exemplo, das invenções tecnológicas, que foi possibilitado, claro, pela capacidade de previsão e controle científico, foi uma das consequências, né, desse desenvolvimento acelerado. Então, a concepção extremamente aprimorada dos poderes, por exemplo, investigativos da mente humana. Olha como o homem consegue, né, conhecer, adentrar nos mistérios do reino da natureza, coisas do tipo, né? Então, o resultado combinado, né, do desenvolvimento das tecnologias e até mesmo da mente humana deu a convicção, né, de que logo os seres humanos iam se tornar, como diria Descartes, os mestres da natureza, né, através do conhecimento, da ciência e da tecnologia. Então, o método das ciências científicas naturais modernas, né, pode ser considerado o paradigma da razão, né, a partir de então, em relação ao transcendente, né, e até um padrão, né, geral
de persuasão racional. Então, os modelos, por exemplo, científicos passam a se tornar modelos primários, exemplares, para a verificação daquilo que é real, que é verdadeiro. É um critério, tornaram-se critérios de julgamento para o que era real, o que era falso ou não era verdadeiro, etc. Né? E os objetos deste método científico moderno, né, que na verdade se reduzem a fenômenos que estão suscetíveis à observação sensorial, né, o que acaba dando uma espécie de impressão de precisão, né, porque na medida em que os resultados fornecidos pela matemática, né, resultados de análise, de combinações de estruturas, regularidades do universo, tudo vão dando essa impressão cada vez maior. Olha que os cálculos batem. Então, como ele é bem sucedido, né, ele é bem sucedido por quê? Porque os fenômenos físicos, eles são materiais, eles são quantificáveis, certo? E o mundo sensível passa a se tornar a realidade. Então, como esses métodos, vamos dizer, estão sendo utilizados nas ciências naturais, né, eles começam a ser levados também, né, para ser métodos para investigação da própria natureza do pensamento e da liberdade humana, quer dizer, o ramo da alma humana, da psicologia humana e até mesmo da cultura e da sociedade. Então, acaba-se por essas realizações das ciências naturais a invadirem outras áreas do conhecimento humano, criando-se duas linhas, né, principais de pensamento a respeito disso. A primeira linha de pensamento é a seguinte, segundo o Glenn Hughes: aceitar o método, né, quantitativo das ciências naturais como um padrão de validade, de prova, né, passa a ser o critério também nas outras áreas científicas como uma medida, né, de aferição, né, dentro do processo aproximativo daqueles das ciências naturais. Então, isso se torna uma tendência, né? Vamos transpor aqui os resultados da ciência matemática para dentro do ramo das ciências naturais. Então vai passar a admitir-se que pode existir sim uma realidade que não seja física, pode chamar de mente, alma, espírito, qualquer coisa, mas ela não pode ser examinada, não pode ser calculada, não pode ser quantitativamente medida, enfim, não pode ser conhecida diretamente ou de forma inequívoca. Então, como é que fica o conceito de Deus? Deus está fora de qualquer tipo de verificação empírica e observacional. Então, existe a primeira linha que vai dizer que, olha, essas coisas podem até existir, o transcendente pode até existir, mas ele existe, mas nós não temos acesso a ele, certo? Então, esse avanço, né, vamos dizer, da eficácia, né, da ciência moderna, da ciência natural, da ciência matemática, vai para o ramo da ciência social, da ciência natural e tudo mais. Essa mesma tendência, olha, dá resultados, certo? E isto criou também uma segunda linha de pensamento muito mais perversa e agressiva do que essa primeira, né, que admite, né, pelo menos a ideia do transcendente, mas, né, diz, não podemos fazer nada em relação a isso porque não é mensuravelmente averiguada, né? E essa segunda linha, ela não insiste apenas na dependência do conhecimento genuíno, né, baseado nesses métodos quantitativos, mas também
de certa maneira, como diz o Glenn Hughes, interpretam essa relação de forma mais restrita, né? Significando que nada é real que não seja acessível à observação baseada nos sentidos ou nos processos de verificação. Então essa vai mais além, essa diz, olha, nós não consideramos que aquilo que não possa ser verificado seja real. Então a rejeição da realidade transcendente, né, passa a ser radical a partir de então e torna-se para esses, né, para os membros dessa corrente, uma mera superstição. Claro que no final do século XVIII, mais ou menos, isso ocorre entre o século XVII e o século XVIII, no final do século XVIII, eclode uma reação contra a proliferação das ideias materialistas, né, dos modos de visões da realidade materialista, que, né, é mais conhecido como o movimento do romantismo, certo? Então, é uma espécie de revolta romântica que insistia, né, no primado do sentimento, da arte, da beleza, né, da experiência, da experimentação imediata, da sensibilidade humana, né, em contrapartida aos fatos brutos ali, né, frios e secos da análise, vamos dizer, impessoal dessa ciência mais radical, né? Então eles levantaram a bandeira das experiências irracionais, das emoções profundas, né, da arte, da sublimidade, né, inclusive da natureza. Então o romantismo acabou exaltando as experiências do sagrado, as experiências do misterioso, mas porém com um detalhe: o modo como eles explicavam essas experiências não ia em direção a um elemento transcendente, mas para a própria natureza, ou seja, a inspiração da beleza natural, a inspiração do mundo físico e palpável, né? Esta natureza, esta inspiração é que desperta em nós esses rompantes místicos, etc, etc, etc. Então, também para esses indivíduos românticos, a natureza era o elemento primordial, né, em contraposição ao próprio transcendente. Eles também ajudaram nesse desenvolvimento ou nessa absolutização da imanência. Então, vamos dizer, a revolta romântica, né, que incitava uma espécie de retorno à realidade essencial, foi, né, a mesma resposta, a mesma tendência dos empiristas, materialistas, iluministas aí, né? Então os românticos, eles tentavam assim, um retorno ao quê? Aquilo que eles chamavam de profundezas da natureza, do mistério da natureza. Uma compreensão completa, por exemplo, daqueles modos intramateriais, certo? Então essa visão romântica vê o sentido último das coisas como uma união profunda com essas profundezas, né? Uma união íntima com essas profundezas, né? Na alma da natureza, no mistério da natureza. Certo? Claro que isso é uma metáfora, né? Na verdade é uma rejeição, né, a qualquer tipo de realidade que se fosse além, né, dessa metáfora aí da natureza, certo? Então o simbolismo das profundezas aí dos românticos ele é compatível metaforicamente com o transcendente. Não deixa de ser uma negação do próprio transcendente, certo? Então, a alternativa dos modernos em relação aos símbolos religiosos,
símbolos filosóficos, conceitos filosóficos mais tradicionais, né, a partir do século XVIII, serviu para escurecer de vez a visão humana, né, negar, né, a própria distinção, né, bem clara entre transcendência e imanência, né, colocando a imanência, né, que nada mais é a realidade condicionada por tempo e espaço, né, e acessível aos sentidos, como o todo dessa realidade. Então, essa imagem vai corresponder a uma concepção de existência humana totalmente imersa e aprisionada no tempo histórico. E aqui é o ponto que a gente quer tocar aqui nessa pequena série titulada Transcendência e História. Certo? Então, este movimento todo, certo? Racionalista, cientificista, empirista, depois romântico, tudo isso daí fez com que toda a existência humana ficasse totalmente imersa ou aprisionada no tempo histórico. Então, a partir daí que as condições, vamos dizer, históricas da vida e do pensamento humano passam a ser fontes de preocupação, né? Então, causando ainda mais resistência às ideias de transcendência. Então, temos que pensar aqui nas melhorias do padrão de vida, as melhorias das ideias, do senso moral humano, etc. Certo? Então, a ideia de transcendência passa a ser não apenas equivocada, mas também um perigo. Perigo porque desvia, né, de certa maneira, a atenção, a nossa atenção para fora da responsabilidade histórica. Ou seja, aquilo que nós devemos fazer aqui para melhorar as condições de vida atual, né, nós trocamos por uma visão ilusória do além, né, e também porque se torna perigosa porque, de certa maneira, a perspectiva de um todo universal pode trazer, né, aquilo que a gente falou lá atrás, sobre a questão da religião, que contém uma verdade absoluta em sua posse, certo? Em contraposição a todas as outras ideias que possam ter fatores éticos, biológicos, culturais, linguísticos, etc, né, que de certa maneira limitam e particularizam o pensamento humano. Então, também é um risco, né, essa perspectiva universal do transcendente, né, que pode colocar em conflito diversas formas de ver a realidade. Então, a noção de transcendência pode dar suporte, segundo eles, a um pensamento de uma superioridade cultural, né, e, consequentemente, uma vontade de dominação. Então, ela passa a ser vista a partir daí como algo contraditório, né, justamente quando, né, a gente passou a estar aprisionado no tempo histórico, no horizonte de consciência apenas redutível ao mundo temporal. Então, os modernos acabam, né, por nos transmitir essa herança da desconfiança, da ideia de realidade transcendente, tanto por motivos morais ou por motivos epistemológicos. Moralmente, porque pode causar intolerância, fanatismo e até hipocrisia, e epistemologicamente, porque é um objeto inverificável, tanto pela ciência quanto pela razão. Então, a ideia de transcendente vai ser vista tanto no sentido moral como no sentido epistemológico como como vamos dizer, um anestésico, né, enganoso, né, que nos fornece uma ideia de estabilidade. Eu pensando no transcendente, eu esqueço aqui da minha condição social, eu esqueço aqui da minha condição econômica, eu esqueço aqui dos problemas da vida que o governo quer resolver, está entendendo? Então, se a visão moderna, em geral, né, é de um conhecimento real, de significados estáveis, duradouros, né, que dependem, em última análise, das verdades da ciência, a visão pós-moderna, que começa a ganhar terreno, né, e chega até nós aqui, é que as mesmas verdades científicas, né,
estão atreladas aos preconceitos culturais e históricos, certo? Então, a estabilidade, por exemplo, do significado, do conhecimento, tanto científico como da mente, do pensamento humano, é vista como uma garantia de tolerância, né? Então, em qualquer sede de absoluto, né? Não apenas uma simplicidade infantil, mas também os velhos demônios do dogma, certo? Estão aí escondidos, segundo a visão pós-moderna. Então, o indivíduo hoje, né, como nós aqui, é confrontada, né, com diversos argumentos, poderosíssimos argumentos, espalhados por todo o tecido imaginativo social, que visam sempre atacar e descartar a ideia de uma realidade transcendente. Né? Então, diversos pensadores ao longo dos tempos explicam como a ideia do universo espaço-temporal, completamente autoexplicativo, autoevidente, é um erro na base, um erro até teórico, né? Embora essa consciência do transcendente possa ser suprimida, espremida, mal vista e mal interpretada, né? Ela não pode ser eliminada. Então, o que vai acontecer muitas das vezes? Ela vai ser transposta para um plano inferior. Então, você não vai, por exemplo, aguardar mais o paraíso ou Deus. Você não vai esperar uma resposta divina, mas você vai esperar uma resposta política, ou uma resposta científica, ou ambas, certo? Ou uma resposta econômica, né? Então, a gente, embora participe desse drama humano, né, do transcendente, que transcende qualquer cultura, linguagem, né, época, tempo, embora a gente esteja de fato participando desse drama humano, nós o estamos significando da forma errada, por conta desse rebaixamento da própria ideia do transcendente, né? Então a gente tende, né, a, por exemplo, pensar este drama humano que a gente vive, pessoal, né, como também com um caráter universal ou comunitário ou generalizante, né? Então isso já mostra que a noção de transcendência está embutida nesse pensamento. Para onde a humanidade está caminhando? A humanidade sempre foi perversa, sempre teve esses males, tudo isso daí deriva da noção de transcendência, do qual nós participamos do drama humano dentro dela, mas elas são transpostas em linguagem e significados pueris, né? Então nós participamos de uma dimensão de significado que é supratemporal, supracultural, mas a gente rebaixa ao nível da temporalidade, até mesmo da circunstância cultural. Então existe aí, né, uma consciência universal em cada indivíduo humano, né, que consegue, unificar dentro da sua própria consciência, né, aquilo que não está unificado a não ser de forma biológica, ou seja, a única continuidade da humanidade é uma continuidade biológica e não histórica, né, mas nós somos capazes, né, através da ideia do transcendente, do acesso ao transcendente, realizar essa síntese. É o que a gente trata na nosso estudo, nosso método de história sintética, certo? O homem é capaz, através da história formal, de criar um símbolo acessível, né, da história sintética, um símbolo suficiente da história sintética, né? Então, todo esse ranço moderno pela transcendência impactou-nos, né, em relação a isso. A nossa forma de pensar, de agir, né, sobre a própria história humana unificada. Então a gente parou de ver que existe uma unidade transcendental da humanidade, né, para além da unidade biológica, e isso a gente pode averiguar através de uma unidade artificial
gerada na consciência do homem, certo? Então, o homem, ele, com o seu engenho, com a sua técnica interior, ele pode unificar aquilo que não está unificado, né, vamos dizer, no plano temporal, e só está unificado no plano transcendental ou sobrenatural, né? Você vê que a tendência que a vida contemporânea tomou de acreditar em diversas afirmações contraditórias, né? O pessoal é cristão, mas acredita na física newtoniana, mas admite a filosofia cartesiana e as visões iluministas e o progresso e a adoração romântica da natureza e a ciência do Darwin, etc., ao Freud e tudo mais. Quer dizer, produziu um caleidoscópio de imagens, né, incoerentes da própria história humana, certo? Que não podem ser unificadas desta forma dentro de um conceito de transcendência, né? Então, a unidade biológica, a unidade que não depende do nosso pensamento para existir. Mas como você vai criar uma unidade dentro de diversas correntes, uma trama tão gigantesca de afirmações contraditórias, certo? Como dizia lá o T.S. Eliot, né, no próprio livro do Glenn Hughes, ele cita, né, a nossa visão do universo e da história, né, está sobre uma pilha de imagens quebradas, no sentido caótico desse drama humano, né? Acabou também sendo expresso por diversos artistas aí do século passado, né? Pablo Picasso, com aquelas estatuetas, aliás, com aqueles retratos fraturados, né, quebrados, etc. Então, um dos exemplos, né? Eles vão evidenciar isso, essa desconexão com o sentido do próprio cosmos, né, da ordem do cosmos e da história, certo? Então, é isso. Embora tudo isso tenha acontecido, a consciência da unidade da história humana, dependente do transcendente, ainda está viva, ainda está premente, né? Ainda está acessível, certo? Então, recuperar a orientação correta em relação ao sentido da vida humana, ao sentido histórico no transcendente ainda é possível e necessário, que é o grande desafio, vamos dizer assim, da modernidade e da pós-modernidade, né? Enxergar novamente, ou criar meios expressivos que sejam mais aptos para abordar essa questão da unidade da história humana, certo? Que foi perdida, vamos dizer, no plano da própria linguagem. Então, o significado do transcendente, né, da visão do transcendente, da admissão e também de uma explicação coerente com ele da história humana, seria a chave, certo? Para pelo menos nós nos vermos desbaratados dessa trama, dessa teia de loucura, de caos dissociativo que foi criado aí pela modernidade, pensamento iluminista, etc, etc, etc. Então é uma verdade inescapável, né, o transcendente, embora problemática, é inescapável. Então, para se compreender a história do homem, para que o homem não caia na bravata dos próprios historiadores, de que a história ela tem um sentido temporal, né? Um fim último temporal, né? E que toda a humanidade caminha dentro de um sentido ordenativo dentro do tempo, a gente saia fora dessa ilusão, certo? E compreenda que a única unidade é a unidade biológica da espécie humana, porém, uma espécie que está em contato direto com o transcendente, embrenhada no transcendente, né? E que esse transcendente é acessível e que a história caminha toda para ser realizada neste transcendente. Então, recuperar essa visão da transcendência,
né, em relação à história é algo, vamos dizer, vital, né? Caso de vida ou morte, segundo a tese do autor Glenn Hooks. Então vamos terminar por aqui essa breve introdução sobre a importância do tema, o estado da coisa, né? E depois nós avançamos para outras temáticas aqui que a gente encontra nessa obra, ok? Então, obrigado a todos e valeu!